E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Vamos repetir esse trecho aí, juntos? Há um abismo, juntos, há um abismo entre nós e vocês. Olha só o texto que a palavra de Deus está nos trazendo, né? Há um grande abismo entre nós e vocês. Não é um pequeno abismo. A palavra diz que há um grande abismo entre nós e vocês. De modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, é um texto muito duro, né? É um texto muito duro, é um texto muito profundo. Há uma narrativa, é uma ilustração. Todos nós sabemos que Jesus, sempre que falava aos líderes, falava aos discípulos, falava aos religiosos, Jesus usava uma figura de linguagem. Mas nós estamos vendo aqui Jesus usando uma ideia, uma história, uma figura, uma parábola, que indica o que está além da nossa consciência, além da nossa visão, além do nosso pensamento, está acima de qualquer conhecimento humano. Jesus está falando aqui da separação, ele está falando de 2 lugares, ele está falando da existência do céu, está falando da existência de um outro lugar que não é o céu. Então, Jesus está mostrando que entre um lugar e o outro há um grande abismo, há uma grande separação, e que não há a menor possibilidade de contato de um lugar para com o outro lugar. Por isso, a palavra de Deus nos chama a nossa atenção para que nós pensemos no que é que estamos fazendo enquanto temos vida. Qual a decisão nós temos tomado diante de tanta responsabilidade que temos, não só para vivermos aqui nesse plano, que é um plano efêmero, que é um plano passageiro, não é? Um plano bem pequeno, mas também com as decisões que nós precisamos tomar para que o dia em que nós tivermos que atravessar os portões da morte, nós tenhamos a consciência de para onde você vai, para onde eu vou, para onde nós vamos. O dia de finados é um dia importante para os católicos, né? A data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos. Por falar em católico, nós tivemos agora ontem a inauguração do Polícia Presente na cidade, né? E eu estive lá, fui prestigiar o evento. Estavam lá não só o governador, como seu secretário de governo, e também tantas outras autoridades. E uma autoridade que estava lá junto conosco foi o nosso querido Dom Gregório, o arcebispo da nossa cidade. E eu fiquei bem surpreso de saber que ele está indo embora. Eu não sei se Cláudia sabe disso, Dona Cláudia, não sei se sabia disso, mas alguns também foram pegos de surpresa. Dom Gregório está indo embora, está indo para Recife. E quando terminou a cerimônia, eu fui lá dar um abraço nele, porque eu tive o privilégio de algumas vezes encontrá-lo, conversar com ele, trocar algumas informações sobre Petrópolis, principalmente naquela etapa
longa e difícil que foi do Covid-19. Né? Nós tivemos algumas reuniões para tentar caminhos melhores para a cidade. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e fiquei muito feliz. Ele disse, olha, pastor, eu estou indo para Fortaleza, e quando o senhor for passear em Fortaleza, a minha casa será o lugar da sua hospedagem. Eu fiquei feliz, eu falei assim, então o senhor pode esperar que eu vou lá, eu vou mesmo, eu como bastante. Eu sou pastor, mas eu como bastante. Aí ele riu, porque dizem que padre e pastor é que comem muito, né? Eu, então, brinquei com ele, ele brincou, foi um momento assim muito legal, e eu disse que continuarei orando por sua vida, continuarei intercedendo para que Deus continue abençoando o senhor. Então, uma grande oportunidade que nós temos de ampliarmos os nossos relacionamentos e, sobretudo, de dizermos às pessoas, e não só as amamos, mas como também estamos orando para que Deus continue fazendo a obra que precisa ser feita. Então, essa data é uma data especial para os católicos. A data tem por objetivo principal relembrar a memória dos mortos, dos entes queridos que já se foram, bem como, para os católicos, rezar pela alma deles, levar flores nos cemitérios, acender velas para iluminar as almas que estiverem perdidas. De acordo com a doutrina da igreja, a alma da maioria dos mortos está num lugar chamado purgatório. E esse é um lugar onde as pessoas passam por um processo de purificação. As crianças que morrem cedo, tem um outro lugar chamado de limbo, também na doutrina católica. Então, crianças vão para o limbo e adultos vão para o purgatório. Então, esta é a concepção, esta é a doutrina, este é o entendimento dos queridos católicos. De acordo com essa doutrina da igreja, a alma da maioria dos mortos vão para lá, e das crianças vão também para o limbo. Por essa razão, a alma necessita de oração dos vivos, para que intercedam a Deus pelo sofrimento que as aflige. Nesse contexto, o dia de finados era conhecido na Idade Média como o dia de todas as almas. Dia esse que sucedia o dia de todos os santos, comemorado no primeiro dia de novembro. Então, o que nós temos de compreensão a respeito do feriado e também do que a Bíblia diz? Abra sua Bíblia no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler com você alguns versículos do 51 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 58, diz assim a palavra de Deus: eis que vou lhes revelar um mistério, presta atenção, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, olha, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Vamos repetir esse trecho? Graças a Deus que nos dá vitória por meio de quem? De quem? De quem, mais uma vez? De nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, olha, texto querido, conhecido e extraordinário, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Vejam que esse versículo 58 é a continuação da instrução ou das instruções dadas pelo apóstolo Paulo sobre a vida e a morte. Sobre a vida e a morte. Então, todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde morreremos. Um dia o nosso coração parará de bater e será o nosso fim na terra. Porém, não será o fim da nossa vida. Presta atenção nisso. O nosso coração para de bater aqui na terra, mas a vida vai continuar. A vida vai ter sequência, não é isso? Porém, não será o fim da nossa vida. A Bíblia nos ensina que depois da morte, ainda temos uma eternidade a viver. Neste mundo, a nossa vida é passageira, mas a eternidade é para sempre. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Por esta razão, a Bíblia diz que nós devemos plantar sempre uma boa semente. Porque quando você planta uma semente que não é boa, você também vai colher o resultado da semente semeada, da semente plantada. Quem planta ódio, não vai colher amor. Não é? Quem planta uma outra semente, não vai colher aquilo que Deus espera que seja colhido. Ou seja, de uma boa safra, vai depender a semente que você está plantando. De uma boa colheita, vai depender a semente que você está plantando. É por essa razão que nós precisamos nos lembrar que a arma contra o ódio é o amor. A arma contra a guerra é a paz. Não é? E nós não podemos usar as armas separadas, armas diferentes. Na verdade, essa vida é só uma preparação para outra. Eu costumo dizer que aqui nós estamos fazendo um vestibular. A vida aqui na Terra oferece muitas opções. Né? A vida aqui na Terra oferece muitas opções, mas a eternidade só oferece duas. Quais são? Céu e inferno. Céu e inferno. O que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, no ensino, que a eternidade ao lado de Deus no céu será um lugar de abundância, refrigério, paz e alegria. Qual era a diferença na história de Jesus ao ilustrar esses dois lugares de uma pessoa para outra? A questão que Jesus aborda aí não era a condição financeira, não era o quanto um possuía e o outro não possuía. É o que um fez e o que o outro deixou de fazer. Era exatamente essa situação. Então, a Bíblia nos informa, nessa ilustração de Jesus, que um já estava desfrutando exatamente desse lugar, que é o lugar de abundância, de refrigério, de paz e de alegria. Mas também informa que o outro já estava experimentando o sofrimento, a dor e a tristeza. Pastor, se eu morrer agora, para onde você vai? Bom, eu espero que você tenha feito a melhor escolha, porque quem faz escolha é você. Somos nós que fazemos a escolha. Alguns fazem a escolha errada, outros prorrogam a escolha,
Olha, irmãos, alguns pensam que fizeram a escolha, mas ainda não fizeram. Por quê? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos você conhece a árvore. Não é? Pelo fruto você conhece a árvore. Então, tem muita gente aí dizendo que é convertida, tem muita gente dizendo que é crente, tem muita gente usando até a Bíblia, tem muita gente até fazendo oração, tem muita gente levantando as mãos para cima, cantando, tocando, fazendo um monte de coisa, mas ainda não tem certeza da sua salvação. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? Porque vai demonstrar uma coisa que Jesus combateu enquanto esteve conosco: apenas religiosidade. Então você precisa fazer uma avaliação da sua condição espiritual. Se lembrar do dia em que tomou a sua decisão por Jesus, o dia que você entregou o seu coração para Jesus, o dia que você confessou os seus pecados a Jesus, porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão para os pecados, não há remissão. Então tem que reconhecer, tem que pedir perdão, tem que convidar Jesus para entrar na sua história. E quando Jesus entra na história da pessoa, quando Jesus entra na vida da pessoa, a pessoa não fica melhor do que era. Eu já tenho dito isso aqui algumas vezes. Quando o Evangelho chega na nossa vida, ele chega para mudar definitivamente a nossa vida. O apóstolo Paulo não cessa de falar isso nas suas cartas. E uma delas, lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, ele fala uma coisa que nós temos repetido muitas vezes, né? Que se alguém está em Cristo, é o quê? É uma pessoa melhorzinha? É uma pessoa que ficou diferente? Não, Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É mudança mesmo, é mudança radical. Não tem alternativa, é mudança. Não é relativo, é mudança. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, já no inferno, será uma vida de sofrimento, sem fim e sem trégua, lugar de choro e ranger de dentes. Está lá em Mateus capítulo 13. Vamos dar uma chegadinha rápida lá em Mateus, capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, vamos fazer um exercício bíblico para a gente não esquecer, que a gente está deixando um pouco a Bíblia em casa, né? Então, Mateus capítulo 13, versículo 42, olha só o que nós encontramos. 42. Vamos ler o 41 em diante. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão ao seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão aonde? Na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que vai haver choro e ranger de dentes? Porque quem estiver nessa condição vai observar com muita tristeza, com muito arrependimento, não ter tomado a decisão por Jesus quando teve a oportunidade. Então ali, diz o texto bíblico, vão ter pessoas ali agoniando, rangendo os dentes. Versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. O que diz o restante do versículo? Quem tem ouvidos, ouça. Então, queridos irmãos, tem 3 lições aí que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Pequenas lições, mas para nos fazer mais uma vez entender que nós temos um compromisso com a palavra, temos um compromisso com a verdade. E a Bíblia nos fala exatamente sobre esses 2 lugares. Não tem alternativa. Morreu, vai aguardar o dia do juízo final.
E alguém me perguntou recentemente sobre isso. Eu disse, pastor, mas qual é o estado da alma quando a pessoa morre? A pessoa já vai direto para o céu, vai direto para o inferno? Como é que vai? Eu falei, eu não sei, porque eu não tive ainda em nenhum dos dois lugares. E eu espero ir para o céu, eu quero ir para o céu. A escolha que eu fiz foi de ir para o céu, né? Mas a Bíblia diz, está aí, nós acabamos de ler, qual é a condição da pessoa que morre em Jesus e a pessoa que morre sem Jesus. Qual é o estado, qual é o sentimento? Morre com Jesus porque fez a escolha correta em vida. O sentimento qual é? É de paz, é de alegria, é de abundância, né? De vida eterna na presença do Senhor. E o que morre sem Jesus? Está escrito, o texto está escrito, né? A gente não tem que inventar nada, a gente não tem que acrescentar absolutamente nada. É um momento, vai ser um momento de muita tristeza. Né? O texto diz que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a escolha tem que ser feita agora em vida. A escolha precisa ser feita agora. Então, quais são as três importantes lições que nós tiramos aí sobre a eternidade? A primeira delas, nós que escolhemos o destino eterno. Diga isso, eu que escolho. Fala, eu é que escolho o meu destino eterno. Olha aí para quem está perto e diz, olha, é você que escolhe. O marido não pode escolher pela esposa, a esposa não pode escolher pelo esposo, o pai não pode escolher para a filha, para o filho, a mãe não pode escolher para o filho e nem para a filha. É uma decisão pessoal. Pastor não pode escolher pelas ovelhas. É uma decisão bastante pessoal. E o texto de Mateus nos informa exatamente isso, nos versículos do 19 ao 25, aliás, de Lucas, né? Olha o texto de Lucas, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 16, vamos ver aqui mais uma vez o que é que o texto está nos informando, o que é que o texto está nos falando. Eu quero rapidamente ver isso com você. Lucas 16, do 19 em diante. Olha só o que o texto está informando a gente, do 19 ao 25. A história dos dois homens, né? Certo homem rico se vestia de púrpura, de linho, finíssimo, que se alegrava com todos os dias, com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Então, nós temos aqui algumas verdades que não podemos nos esquecer. A primeira delas é que não há contato entre um lugar e outro. Não, há um abismo que separa o céu do inferno. E uma outra verdade que a gente também precisa aprender é que quem está aqui não tem acesso a quem está lá. E quem está lá não tem acesso a quem está aqui. Por quê? Porque tudo acontece enquanto nós temos vida. Enquanto você respira e pode tomar a sua decisão. É por isso que o texto é muito forte, não é? É muito forte, porque ele diz, olha, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Tarde demais. Tarde demais. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está atormentado.
enquanto você está atormentado. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: olha, então manda Lázaro e a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos e eles precisam, olha, ouçam isso, os meus irmãos, os meus familiares, as pessoas que moram lá, precisam ouvir o que é isso aqui. Tarde demais, era você quem tinha que ter feito esse papel, agora não dá mais tempo. Aí o Abraão diz: olha, eles têm Moisés, ou seja, tem os profetas, tem a palavra, não tem como mudar isso. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele ainda insistiu: não, pai, olha o desespero do sujeito. Não, pai, não, pai. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: se eles não ouvem Moisés, vão ouvir os profetas? Também não deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, é uma mensagem dura? É uma mensagem dura, mas é uma mensagem que precisa ser recebida, precisa ser pregada e que precisa ser também decidida. Então, diferente de como muitos pensam, nós só temos uma vida para determinar onde passaremos a eternidade. E é o texto de Hebreus que fala isso, né? Hebreus capítulo 9, versículo 27, você pode abrir lá comigo, Hebreus capítulo 9, versículo 27, olha o que o texto está dizendo, Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperaram por ele. Então, hoje, quem é Jesus para nós? Jesus hoje é o Salvador. A Bíblia diz que hoje Jesus é o Salvador, mas quando a história for concluída, ele não mais será o Salvador, ele será o quê? O juiz. Então, não haverá mais tempo de remissão, de perdão, de arrependimento. Então, é uma vez só. O texto é muito claro, o texto é muito profundo, porque diz, assim como aos homens será ordenado morrer em uma só vez. Ninguém volta mais. Ninguém volta mais, né? Tem uma doutrina que é explicada e pregada ao longo de muitas décadas, muitos séculos, que diz que a pessoa morre e a alma fica vagando. A alma dela fica vagando por aí, até que ela consiga aperfeiçoar, e então, quando ela volta ou numa outra pessoa, ou num animal, isso não é doutrina bíblica. Não é a doutrina de Jesus. Pode ser um evangelho, porque existem muitos evangelhos, mas o evangelho que fala de Jesus, do Salvador, da salvação, é um só. É um só. E nós precisamos ouvir, receber e viver este evangelho de Jesus. Não teremos uma segunda vida para escolhermos entre o céu e o inferno. Pode parecer chocante, mas precisamos estar conscientes disso. Precisamos estar cientes de que a nossa eternidade é decidida nesta vida. Ainda Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 até o 15, olha o que diz, Apocalipse capítulo 20, do 11 em diante, vai anotando isso aí, meu irmão. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros.
O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago do fogo. Dura mensagem? É. Mas nós não podemos fingir que ela não existe. Em segundo lugar, qual é a outra lição que nós aprendemos com o texto bíblico, com aquilo que a palavra de Deus está nos falando sobre vida eterna, sobre a eternidade, céu e inferno? Aprenda a construir hoje um futuro melhor. Aprenda a construir hoje um futuro melhor. O texto ainda é o que nós estamos observando aqui, de Lucas 16. Lucas 16, o versículo é o 23. Lucas 16, 23, diz assim a palavra de Deus. Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, o 23 está nos dizendo isso. Mas ainda tem o de Lucas 12, 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Lucas 12, 13 a 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nominou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhe respondeu: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Caso do rico que não estava lá no lugar onde ele poderia ter estado, né? Então Jesus lhes contou ainda uma parábola que está a seguir, você pode ler em casa. Eu vou deixar para você fazer essa leitura em casa. Precisamos entender que o nosso futuro começa a ser construído hoje, pela fé e maneira como vivemos. Muitos dizem assim, olha, eu já ouvi muita gente dizer isso, ó, morreu, acabou. Mas isso aí é uma mentira. Essa crença é uma grande mentira do diabo. Morreu, acabou. Acabou para quem? Acabou para quem em vida não fez a decisão que poderia, que deveria ter feito em Cristo Jesus. Não é? Então nós precisamos entender isso. Precisamos escolher abandonar o pecado e receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O homem rico deixou para erguer os olhos depois da sua morte. Assim como ele, muitos só se preocupam com o hoje, como se essa vida fosse tudo. Como se aqui nós fôssemos conquistar tudo e viver tudo aqui nesse plano, quando não é. A Bíblia diz que esse plano é o menor plano, é o menor tempo que nós temos. Alguns vão um pouco mais além, não é? Mas outros não. Então, a decisão precisa ser tomada, precisa ser feita imediatamente. Mas tem que ser feita com sinceridade, com honestidade. Uma decisão que valide o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é? A decisão por amor e não pela dor. Tem muitas pessoas que se convertem pela dor, por um sentimento de perda, por alguma situação. Mas a verdadeira conversão acontece quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue que ele derramou. Eu já expliquei isso recentemente numa mensagem que preguei aos irmãos, né? Da importância de nós entendermos o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, porque sangue é vida. E o que é que Jesus derramou lá na cruz? Derramou a sua vida para que o plano de Deus se cumprisse e nós tivéssemos acesso à redenção e à vida eterna. Então,
Muitos estão se preocupando só com esses dias, com esse tempo, estão se esquecendo que um dia terão que atravessar os portões da morte. E se você perguntar a algumas pessoas se elas estão salvas, alguns têm dúvida. Não é? Por isso que o crente, irmão, olha, deixa eu dar uma palavra aqui nesse sentido. O crente não pode ter medo de morrer. Né? O crente não pode ter medo de morrer. O crente que você pergunta a ele, olha, você tem medo de morrer? E ele diz que tem medo de morrer, ele está demonstrando insegurança. Insegurança em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que isso aqui é muito simples, perto da glória que o Senhor está reservando para nós. Sabe por que muita gente não quer morrer? Por que muita gente não quer morrer? Porque tem muita gente presa às coisas materiais, muita gente presa à família, muita gente presa aos negócios, muita gente presa à matéria. Então, a pessoa, quando começa a ficar presa às coisas, ela começa a ter medo. Não, eu não quero morrer, não, eu quero ficar mais uns dias aqui. Eu quero ficar mais uns anos aqui. O apóstolo Paulo disse, olha, boa coisa era se eu já estivesse com o Senhor, mas por causa de vocês, por causa da pregação da palavra, porque muitos dos familiares de vocês ainda não se converteram, é que eu estou aqui, mas eu queria estar com Cristo, porque para mim o viver é o quê? É Cristo. Se para mim o viver é Cristo, ele disse que a morte é o quê? É lucro. Mas porque a gente está tão preso às coisas aqui dessa terra, a gente está tão preso às pessoas, que a gente não quer morrer. E aí a gente não se prepara para o melhor momento da vida que a gente vai ter. Então, em último lugar, qual é a lição que nós aprendemos, né? Não está passando? Sei lá, passou. Terceiro lugar, Deus não tem prazer na condenação eterna do homem. Ou seja, o plano de Deus não é que as pessoas sejam encaminhadas para o lugar errado. Deus não quer que ninguém seja condenado. Deus não quer que ninguém se perca. Esse plano maravilhoso de salvação de Deus é extraordinário, ele é fantástico, ele é para todas as pessoas. Deus não tem prazer. Deuteronômio 30, 19 e 20, se você quiser acompanhar lá comigo, vou ler rapidinho. Deuteronômio, lá no início da Bíblia, para quem sabe, né, que é um dos livros lá do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 19, capítulo 30, aliás, Deuteronômio 30. Olha só o que diz o texto, 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando quem? Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Uma escolha que estava sendo posta diante dos hebreus, né? Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. E ainda Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. O que diz a palavra de Ezequiel? Ezequiel 33, 11. Olha só o que diz. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de... Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel?
Então, queridos, Deus não tem prazer, Deus não quer a condenação eterna do homem, de nenhum, de ninguém, em lugar nenhum do planeta. Deus não tem prazer na morte do homem. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher, e essa escolha precisa ser feita nessa vida, porque ninguém pode fazê-la em nosso lugar. Ninguém. Somos nós que escolhemos se queremos a vida ou morte, céu ou inferno. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de forma. O que quer dizer de tal maneira? É inexplicavelmente, não tem explicação o amor de Deus. O que você vale, o que eu valho? Nada. O que você merece, o que nós merecemos? Nada. Nada. Não é? Nós não merecemos absolutamente nada, mas o plano de Deus é extensivo a todas as pessoas. Deus não é exclusivista. Deus ampliou o seu plano para que todas as pessoas tivessem acesso a ele. João 3,16, eu gosto não só do texto do versículo 16, eu gosto do 16 que vai também até o 19, que diz exatamente assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, porque a gente só leu o 16, né? Mas o resumo da ópera está aqui no versículo 19, porque o evangelista diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Suas obras eram más. Então, queridos irmãos, Deus tem um plano para nós, né? Deus tem um plano para as pessoas. Quantas pessoas da sua família ainda não se converteram, não entregaram suas vidas para Jesus? Mas elas precisam se converter, precisam ter acesso à palavra de Deus para entender o plano de salvação. Então, finalmente, queridos irmãos, há um alerta bíblico para todas as crianças. Isso inclui crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres. Que alerta é esse? Primeiro, não podemos passar por esta vida sem se preparar para a eternidade. Presta atenção nisso. Não fique achando que você é novo demais. Eu sou muito novo, eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? Eu ainda tenho muita estrada para percorrer. Olha, a vida, diz o texto bíblico, que é como um vapor. É como um vapor. Você está aqui hoje, mas não sabe se vai estar aqui amanhã. Você está aqui agora, não sabe se vai chegar em casa. Quantos exemplos nós já vimos? Quantos exemplos? Então, não podemos passar por esta vida sem se preparar para a eternidade. Segunda coisa, muitos não gostam de pensar ou falar sobre a morte, mas viver negando-a não é saudável. Não é saudável. Um outro aprendizado: se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não precisa temer a morte, pois Jesus já preparou um lugar para você junto ao Pai nas mansões celestiais. Amém? E por último, continue firme em Jesus. Em breve estaremos com Ele para sempre. Em breve nós vamos estar com Jesus. Mas para que isso seja uma verdade na sua vida, é preciso que você tome a sua decisão. Pastor, eu já tomei a minha decisão. Bom, faça uma avaliação de como é que está a sua vida espiritual, para que você tenha certeza disso, né? Você vai lá para a primeira carta do apóstolo João, lê a primeira e a segunda carta do apóstolo João, você vai fazer uma avaliação de que como de fato você está vivendo a vida em Cristo, e se a sua decisão é uma decisão verdadeira. E se você está vivendo
a vida que o Senhor tem para você viver, você então vai poder se considerar uma pessoa que realmente está salva e vai atravessar os portões da morte para um dia ter um encontro pessoal com Jesus. Mas tem que fazer uma avaliação. Precisa fazer uma avaliação. Pastor, eu já tenho tanto tempo no reino, mas eu não tomei minha decisão ainda por Jesus. Tome rapidamente, porque nem o dia e nem a hora você sabe e vai partir. Mas se você não morrer, pode ser que Jesus esteja voltando. E nós estamos nas últimas horas da volta do Cristo. Como você está? Você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, não, tudo bem, eu não vou perguntar se você quer morrer não, fica tranquilo. Porque eu já vi que você vai dizer que não quer. Tem Enem domingo, né? Faz o Enem primeiro, Guilherme. Tem Enem domingo, né? Tem faculdade aí pela frente. Mas ninguém quer. Mas e se o Senhor chamar você? Porque quem é dono da vida é Ele é que é o dono da vida. Nós não somos donos de nada. O profeta Ezequiel diz que quando a gente morrer, até a nossa alma nós vamos ter que devolver para Deus. Você vê, nem a alma que você tem aí é sua. Ou seja, você não tem nada, você não é dono de nada. Para de ficar de bola cheia aí pensando que você é o que é e não é o que é, não. Você não tem nada. Como é que foi que você nasceu? Nu. Como é que você vai morrer? Nu. Porque você até podem colocar uma roupinha lá em você, né? Mas essa roupinha vai se consumir, vai acabar. Então, do mesmo jeito que você chegou, do mesmo jeito que você vai voltar, não vai levar nada. Não vai levar nada. Invista na sua vida espiritual. Para encerrar, li recentemente sobre a história de um homem chamado David Wilkerson. Quantos lembram de David Wilkerson? David Wilkerson é aquele autor da Cruz e o Punhal, um best-seller extraordinário. O pastor David Wilkerson escreveu esse livro e depois outros livros e foi muito bem sucedido porque Deus deu a ele uma situação, uma condição, uma experiência para ele fantástica. Qual foi a experiência, pastor? Ele tinha uma televisão. Todo mundo aqui tem televisão, né? Tem gente que tem até mais de uma. Tem uma no quarto, uma na cozinha, uma no banheiro, uma na garagem, uma no carro. Tem gente que tem televisão para tudo quanto é lado, né? Mas David Wilkerson tinha uma televisão só e uma grande televisão bonita. E ele gastava 2 horas vendo o programa quando deixava o culto. Ele saía do culto, presta atenção, ouve isso aí. Ele saía do culto, depois de pregava, sermão, ia para casa e gastava 2 horas vendo televisão. 2 horas. E um dia ele pensou naquilo e falou assim, poxa, eu gasto 2 horas vendo televisão e não consigo gastar 10 minutos orando. 10 minutos em oração. E aí ele falou com o pai, ele falou assim, Senhor, o que eu devo fazer? E aí, você sabe aquela voz que você costuma, quando você ora, que a voz vem para você e dá a resposta? A voz diz para ele assim, vende a televisão. Ele falou assim, vende a televisão. Vende a televisão. E ele orou de novo, ele disse, o que eu devo fazer? Ele falou assim, vende a televisão. É difícil a gente se livrar daquilo que está preso, não é? Eu falei sobre isso ainda há pouco. E ele pegou, o que ele fez? Ele vendeu a televisão. Ele podia ter desligado, podia ter feito outra, guardado, né? Mas a voz que falou com ele, falou, vende a televisão. E ele obedeceu, porque quem é sábio obedece. Ele obedeceu. Ele vendeu a televisão. Sabe o que ele fez? Ele falou, agora então eu vou gastar 2 horas por dia em oração pela madrugada. Não tem televisão? Vou investir 2 horas. David Wilkerson se transformou num grande homem de Deus. E ele então começou a se dedicar aos marginais lá de Nova York, começou a ganhá-los para Jesus,
começou a fazer um projeto extraordinário, vidas foram sendo transformadas, a igreja que estava vazia, muito menos pessoas do que hoje tem aqui no culto de quinta-feira, tinha pouquíssimas pessoas, as pessoas começaram a ser tocadas pelo poder do Espírito Santo, foram entregando suas vidas, foram recebendo, foram indo ao culto, e as coisas foram acontecendo de uma forma extraordinária. Foi porque ele vendeu a televisão? Não, não foi. Foi porque ele passou a investir 2 horas de oração. Mas, por estar tão apegado à televisão, tem gente que não consegue parar de ver série. Né? Série é um negócio complicado. Né? Eu tinha Netflix lá em casa. Eu tinha Netflix. E eu percebi que Netflix estava tirando o meu tempo de oração com Deus. Eu parei, cancelei. Eu cancelei. Porque você não consegue investir 10 minutos em oração. Como é que você... Mas liga a televisão, você vai ver um seriado todo completo. Sabe quantos crentes fracos, frágeis, porque não investem em oração. Se você quer ter vitória, tem que orar. Tem que pedir a Deus para te ajudar, para te abençoar, para te esclarecer aquilo que você não entende, para esclarecer aquilo que você não está conseguindo entender acerca das coisas espirituais. Comece a investir a sua vida em oração, e você vai ver coisas grandes aparecendo e acontecendo. Olha, irmãos, milagres, milagres, e eu não estou falando sobre isso porque Charles, Priscila e Cláudia estão aqui, não. Mas a oração é um canal extraordinário que nos acessa ao dono do milagre. Então, ore mais. Ore mais. Teve um pastor evangelista, conhecido mundialmente, famoso na Coreia, Paul Yun-Shu. Paul Yun-Shu veio uma vez no Brasil, e então ele reuniu seus assessores e falou: olha, eu quero que vocês separem 10 pastores no Brasil, porque eu quero conversar com eles. E aí os assessores dele falaram assim: olha, então, diga para nós quais são as características. Não, vocês separam os 10 pastores, que quando eu estiver com eles, eu vou levantar a calça deles, eu quero ver os joelhos destes pastores. Eu quero ver os joelhos destes pastores. Homens de oração. Mulheres de oração. Homens e mulheres que investem em oração são vitoriosos, e Deus não faz outra coisa a não ser responder às suas orações. E o Senhor nosso Deus continue nos esclarecendo, nos abençoando. Então, que você, nesta noite, mais uma vez, tenha recebido uma informação que seja capaz de fazer você mudar de posicionamento, capaz de fazer você refletir, né? Pensar, como é que eu estou com relação à minha vida espiritual? Como é que eu estou? Estou salvo? Estou seguro? Para onde eu vou? Depois que eu parar de respirar. Faça essa pergunta a você. E que o Senhor te dê graça, bondade e amor, para que você tenha certeza de que quando terminar a sua vida aqui, a eternidade será extraordinário para você. Amém? Vamos ficar em pé? Meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela palavra revelada. Obrigado a Deus por este momento precioso que estamos aqui, investindo no aprendizado daquilo que o Senhor quer que nós conheçamos. Obrigado pela vida destes irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão conosco nesta noite. Que todos saiamos daqui com a certeza de vida eterna. Que todos saiamos daqui certos de que se passarmos pelos portões da morte, a hora que tiver que acontecer, nós estaremos seguros nos braços do Senhor. Obrigado, Senhor.
pela Tua palavra que sempre tem trazido alento, conforto e certeza de um lugar melhor para nós irmos, para nós morarmos. Nós acreditamos pela fé que o Senhor está voltando. E por isso nós te pedimos, abrevia esse tempo, abrevia esse momento, Pai. Porque aqui neste lugar onde estamos há muito sofrimento, muita dor, muita tristeza, muito ódio, muita vingança, muita violência, muita ganância. Nós queremos que o Senhor continue nos ajudando a passar por estes dias. Que o Senhor continue nos ajudando para que, fortalecidos na vida espiritual, nós vivamos de maneira diferente. Certos de que vamos passar, mas seguros porque estamos nas mãos do Senhor. E nada vai nos tirar a alegria e a certeza de que estaremos sendo recebidos pelos braços de amor do Senhor. Consola os corações, conforta, abençoa, manifesta a Tua graça e o Teu poder, continua, Senhor, fazendo a Tua vontade. Se o Senhor quer, faz os milagres. Se o Senhor quer, faz o Teu povo prosperar. Enquanto nós esperamos ansiosamente a volta de Jesus, mas sobretudo nos capacita, nos ajuda a falarmos com as outras pessoas exatamente destes dois lugares que a Bíblia faz referência. Um lugar para aqueles que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, e um outro para aqueles que rejeitaram a decisão ao lado de Jesus. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos concede, garantida pela morte de Cristo na cruz do Calvário, pela oportunidade de validarmos o sacrifício do Senhor. Que nesta noite todos nós tenhamos sido alertados mais uma vez com relação à nossa decisão. Quanto é importante decidirmos por Jesus enquanto respiramos, enquanto temos tempo. Mais uma vez eu quero te agradecer pela vida de Dona Cláudia, por mais essa vitória que ela ganhou no dia de hoje, mais um dia de vida. Agora, Senhor, eu te peço, renova as suas forças, seu ânimo, continua colocando no seu coração a alegria do Senhor, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E há momentos em que ela não tem forças. Há momentos em que ela perde o ânimo. Há momentos em que a sua fé fica abalada. Mas eu te peço em nome de Jesus, renova as forças dela, renova o ânimo dela, para que ela possa animar o seu esposo, para que ela possa animar o seu filho, seu genro, para que ela possa animar as pessoas que estão ao redor dela. Lembrando sempre que é o Senhor quem executa os nossos sonhos e os nossos projetos. Leva-nos para casa, protegidos, guardados e abençoados. E todos tenhamos uma noite de sono justo. E um novo dia debaixo da Tua vontade, da Tua proteção, da Tua graça e da Tua misericórdia. Se o Senhor quiser que nós vivamos, que a nossa vida seja vivida para o Senhor e pelo Senhor. Tira de nós a ansiedade, a dúvida, o medo, a ganância, o egoísmo. Tira de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado a viver como se o Senhor voltasse agora. E ouve as nossas orações. Responde às nossas orações. Porque é pela fé e em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço todas estas coisas. Amém. Amém, queridos.